Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje a gente vai estudar o capítulo 4 de João. Eu não sei vocês, mas eu tô aproveitando muito, eu tô aprendendo cada vez mais. Tô aprendendo várias coisas e eu espero que vocês também estão sendo abençoados, igual eu estou sendo abençoada. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Eu tô percebendo que esses vídeos estão muito compridos. Então hoje eu vou dar um resumo em geral do que eu aprendi. E as partes que eu achei interessante eu vou ler, eu vou falar pra vocês, mas eu vou fazer um resumo pra ser mais rápido e mais prático pra vocês. Então, bora começar. O capítulo começa quando Jesus está indo pra Galileia. Mas pra chegar em Galileia, ele precisava passar pelo lado dos samaritanos. E nós sabemos que os judeus e os samaritanos não se davam bem, porque os judeus acreditavam que só podia adorar a Deus em Jerusalém e os samaritanos queriam adorar a Deus fora de Jerusalém, numa montanha. E tinha essa briguinha entre eles, então eles nunca se davam muito bem, eles não conversavam, mas tudo bem, Jesus falou não, vamos passar por lá, e eles estavam passando. Enquanto os discípulos de Jesus foi pegar água dentro da cidadezinha, era mais ou menos meio-dia, Jesus estava no poço e uma mulher vem à direção dele. Mas agora, eu imagino que a mulher tava assim, nossa, um judeu tá lá. Tá, tudo bem, eu vou lá, vou pegar minha água e já vou embora. Ela chegou lá e no verso 7, Jesus pede por água. Ele falou, por favor, você pode me dar uma água? E a resposta da mulher foi essa, em João 4, verso 9, que diz assim, a mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusaram a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, diz ela a Jesus. Como que me pede água para beber? Então ela ficou chocada, falou assim, cara, por que você tá me pedindo água, já que a gente não se dá bem? Vocês não querem nada a ver comigo, por que você tá querendo água comigo? Por quê? E daí, verso 10 fala isso. Jesus respondeu, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você é com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Então Jesus meio que virou, ele falou, cara, se você soubesse com quem você está falando, você estaria pedindo água para mim, porque eu tenho água viva. E daí acaba que Jesus começa a falar sobre essa água viva e a mulher fala, aonde que eu posso achar para eu nunca precisar ter sede de novo? Verso 13 e verso 14 diz assim, Jesus respondeu, quem bebe dessa água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Então Jesus estava comparando a água viva com a vida eterna. E daí a mulher pergunta para Jesus falando assim, você deve ser um profeta, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se a gente briga, os judeus e os samaritanos, a gente briga tanto, aonde realmente é o lugar certo para adoração? Verso 23 fala assim, tá chegando a hora que não vai importar aonde você adora ou aonde você não adora, só você adorando em espírito e verdade. É isso que importa. Verso 25 diz assim, a mulher disse, eu sei que o Messias, aquele que é chamado de Cristo, virá. Quando vir, ele nos explicará tudo. Verso 26 diz, então Jesus lhe disse, eu sou o que fala com você. Então Jesus revelou para a mulher, eu sou o Messias, eu sou o Salvador do mundo. E daí ela ficou super feliz. Jesus acaba falando para a mulher, vá até sua casa e chame seu marido. A mulher acaba falando, eu não tenho marido. Mas, e Jesus falou, não, você tá certa, porque você já teve 5 maridos. E outra, o que você tá vivendo agora não é nem seu marido. E a mulher ficou assim, gente, como que ele sabe disso? Com certeza, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. Ela acaba voltando à cidadezinha dela. E quando ela tá voltando, os discípulos estão vindo e viram Jesus com a mulher e perguntaram pra Jesus, o que você tá fazendo com aquela mulher e tal? Eles estavam tentando oferecer comida pra Jesus, mas Jesus diz assim, em verso 34. Então Jesus explicou, meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou
e em terminar a sua obra. Então os discípulos estavam tentando dar comida para Jesus, mas Jesus recusou. Ele falou, não quero. E daí eles estavam assim, nossa, será que Jesus já comeu? Daí Jesus fala isso. A minha alimentação, para eu estar satisfeito, é fazer a vontade do meu Pai. E eu acho que nós, como cristãos, a gente se preocupa tanto com as coisas materiais que a gente para e a gente tira nosso foco em Jesus. Fazendo a obra de Jesus nos satisfaz. E daí eles convidaram Jesus para ficar mais 2 dias na cidade dele. Jesus falou, tá bom, eu vou lá. Ele ficou com eles, ficou um tempão com eles. E depois disso, ele acabou indo embora. Mas quando ele estava indo para Galileia, um oficial, no verso 27, um oficial parou ele e disse assim, Senhor, por favor, me ajude, meu filho tá morrendo, ele tá super doente. Por favor, me ajude, vai até minha casa e cura o meu filho. Então no verso 50 diz assim, volte, diz Jesus, seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. E quando ele chegou lá, um servo veio correndo para ele falando que o filho melhorou, ele tá bem, ele tá vivo. E daí o soldado ficou curioso e perguntou mais ou menos que horas que o menino foi curado. E daí o servo contou o horário e o oficial lembrou assim, nossa, era o mesmo horário que eu fui falar com Jesus. E ele falou, o seu filho vai viver. Foi no mesmo horário. Gente, Jesus é muito detalhista, Jesus sabe o que ele faz. Jesus tem grandes planos para minha vida e para sua vida. O mundo oferece tanta coisa, tantas coisas momentáneas, mas é somente a água viva, o que Jesus pode nos trazer, que vai satisfazer a gente. Nós precisamos acreditar em Jesus, igual o oficial acreditou nele e o filho dele foi salvo. A gente precisa ter fé. Às vezes a gente falta tanta fé, mas Jesus disse, a gente tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda. E quem não sabe, o grão de mostarda é uma das sementes mais pequenas do mundo. Se a gente tiver uma fé desse tamanho, a gente consegue mover montanhas. Cadê a nossa fé, gente? Que falta de fé é essa? Jesus tem grandes planos para nossa vida, para minha e para sua. E eu acredito que na nossa geração a gente vai ver Jesus voltar de novo. Vamos prestar atenção em Jesus, porque as coisas desse mundo não conseguem nos satisfazer. Só Jesus consegue satisfazer o nosso desejo. Enfim, gente, é isso. Eu gostei bastante desse capítulo. Eu aprendi muito e eu espero que foi uma bênção pra você a minha explicação. Tomara que eu expliquei tudo direitinho pra vocês. E um beijo pra vocês e até amanhã que a gente vem com o capítulo 5.